Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo nós vamos falar sobre clientes indecisos. É muito importante a gente abordar esse tipo de assunto para que a gente possa saber lidar quando acontecer esse tipo de coisa. E aqui eu quero trazer a você alguns pontos sobre este tema, sobre este comportamento de clientes, para que você possa se preparar para o seu atendimento. Bora lá? Então, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre clientes indecisas. Existem vários tipos de clientes, como eu já comentei com vocês aqui em outra aula do canal. E as clientes indecisas são uma daquelas que também são muito recorrentes no nosso trabalho. Muitas vezes a cliente fica na dúvida porque ela entrou em contato querendo apenas fazer um orçamento. Às vezes ela não tem de fato o dinheiro para poder adquirir esse tipo de peça naquele momento. Às vezes é apenas por curiosidade, ou às vezes você deu muitas opções. Às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento sobre este tipo de trabalho. Tem gente que chega pra gente às vezes e fala assim, eu quero, mas nem sabe o que é. De fato o biscuit, não sabe como ele funciona, como que ele não é feito de um dia para o outro e etc. E também tem aquelas que às vezes também só entram em contato para poder passar tempo mesmo, porque tem gente que não tem muito o que fazer e procura alguém para poder ocupar, isso é muito real. Mas no caso dessa indecisão, quando a cliente simplesmente vira para você e fala assim, olha, eu vou pensar e te falo, vou analisar e te falo, e vou verificar e te falo, e nunca retorna, né? Esse tipo de cliente, você tem que simplesmente analisar o contexto. A minha dica para vocês em relação ao atendimento em si, que é a minha especialidade nesse contexto, é de você parar para analisar o seu atendimento. Se você para poder ver aí 3, 4 últimas clientes que tiveram um comportamento de indecisão, você vai parar para analisar o atendimento que você fez com elas e ver aonde houve essa pausa na decisão de fato do que ela poderia adquirir ou não. E aí você vai analisar sobre as clientes e sobre você, se a interferência dessa pausa foi de fato o seu atendimento ou se é o perfil da cliente mesmo, o comportamento delas. Por quê? Muitas vezes pode sim falar de nós, sobre o nosso atendimento, às vezes a gente de fato acabou atrapalhando ali o fechamento da venda, mas também, na maioria das vezes, tem a ver com o perfil da cliente. E aí, ao analisar o perfil da cliente, você vai conseguir identificar se são clientes que estão chegando apenas por curiosidade, qual que é o motivo. O que eu estou gerando de curiosidade? O que eu estou gerando de curiosidade nelas, mas que não levam elas a fechar a venda? Que são só pessoas curiosas que estão chegando para ver o meu trabalho, fazer o meu orçamento. Será que é o meu preço que está muito atrativo? Será que é o meu preço que está muito alto? Será que é a minha peça que é muito bonita e gera essa curiosidade? Será que são concorrentes que estão fazendo apenas uma pesquisa de mercado? Quando a cliente simplesmente chega e fala com você assim, eu vou verificar, você passa todos os valores para ela e ela fala, eu vou verificar e te falo. E aí não te responde mais, ainda que você faça a tentativa de, aí, fulana, tudo bem com você? O que você decidiu? Você gostou? Ainda assim, ela não te responde mais. E aí você vai pensar, será que foi o meu preço que assustou ela? Será que foi alguma coisa que eu falei? Será que é porque de fato ela só queria saber valores? Será que é porque de fato ela não tinha o dinheiro para poder realizar a compra, mas queria apenas saber como que funciona e tudo mais? É uma pessoa que simplesmente entrou em contato para fazer o orçamento para outra pessoa? Então você tem que parar para analisar isso daí. Porque vai falar muito sobre o seu atendimento. O comportamento do seu cliente, ele influencia no seu negócio. Então você tem que saber o tipo de cliente que você está trazendo para você, que você está atraindo. E a gente só consegue definir isso quando a gente faz esse tipo de análise. Como eu falei com vocês, há vários tipos de coisas e de fatores que podem deixar uma cliente indecisa. E uma delas também são as opções. Às vezes a quantidade de opções que você encaminha ali para a sua cliente deixa ela confusa. E aí ela que às vezes não entende do produto, ou às vezes ela está na correria do dia, ou às vezes ela realmente não está tão interessada, ela vai ficar indecisa do que escolher, se escolher, e por fim ela desiste de realizar a compra. E aí quando você retorna, às vezes, entra em contato novamente para fazer aquele retorno ali do atendimento, às vezes ela vai achar que simplesmente não está interessado, que você é uma atendente chata e por aí vai. Então, evite dar muitas opções para o cliente. Quando eu digo nesse caso, que seja objetivo ao passar um orçamento para o cliente. Seja objetivo ao dar a eles opções. Tanto na parte do fechamento da venda, quanto na escolha dos detalhes. A gente não pode deixar aberto, deixar livre. Quem guia o seu atendimento é você. Você que tem que orientar o cliente. Você tem que dominar e gerenciar ali de fato o atendimento. Quem tem que guiar o cliente é você. Se você está sendo guiado pelo seu cliente, o seu atendimento é ruim. Saiba disso, porque ele está tendo mais informações do seu negócio do que você. Então é você que controla, é você que manda ali naquele momento. No sentido não de mandar no cliente, mandar nas informações. De quem tem que perguntar as informações é você, quem tem que passar as informações é você, e quem tem que analisar o cenário, o contexto é você também. Se o cliente está fazendo isso, o seu atendimento é ruim.
infelizmente, você está deixando que o cliente controle o seu negócio, tá bom? Então, é importante que você seja objetivo nas opções, tanto na parte de venda ou na outra parte também, que é em relação a detalhes para pedido. E se você encaminha muitas opções para a pessoa, ela fica, sim, de fato indecisa. Ela vai pensar e falar, nossa, tem tantas opções, não quero nenhuma. Eu sou uma pessoa um pouco indecisa. Hoje em dia, eu trabalho muito isso. Hoje em dia, eu estou bem melhor. Mas eu sempre fui uma pessoa indecisa. E quando me davam muitas opções, de fato, muitas vezes eu desistia. Ou então eu escolhia depois de muito tempo, mas saía frustrada. Que eu pensava assim, podia ter pegado outro. Entendeu? Então, a pessoa indecisa, quando ela tem opções demais, ela fica mais confusa do que ela já estava. Então, o ideal é você sempre encaminhar poucas opções e opções que tenham uma diferença grande. Como eu dei a vocês o exemplo das peças que eu tenho aqui no ateliê. Encaminhe a opção de uma vela, um mini topo e um topo de bolo. 50, 130, 200 reais. São diferenças grandes. A pessoa não vai ficar na dúvida do que ela quer ali. Ela vai ver o que cabe de fato no orçamento dela. São preços bem diferentes um do outro. E aí na questão das cores, opções de detalhes, mande para ela detalhes bem diferentes também. Porque você não vai ter ali você não vai gerar dúvida nela. A não ser quando seja uma coisa muito específica que você mande 2 de cada, 1 de cada, mas evite mandar muitas opções para que essa cliente não se sinta confusa e deixe de retornar ao seu atendimento, ou deixe de escolher e acabe desistindo de realizar a compra, tá bom? É muito importante a gente trabalhar e lidar com isso, assim como aquela cliente que simplesmente vira para você e fala que vai ver com o marido. É a mesma coisa. Ali você tem que identificar o perfil daquela cliente. É uma cliente que, de fato, veio fazer seu orçamento, é uma cliente que não tem dinheiro, de fato, e ela depende do marido, é uma cliente que só está passando tempo, porque acontece muito. Muita gente que fica ali, né, só namorando suas peças, observando, analisando todo dia, e acaba que é só de curiosidade mesmo. Mas também pode ser que ela não tenha o dinheiro, ela lide com a curiosidade naquele período e depois ela volte. Isso aí eu vou falar com vocês em outro vídeo, que eu vou deixar também aqui na playlist para poder te orientar a respeito desse tipo de cliente. Então, sobre as indecisas, basicamente, o contexto aqui da informação e da dica que eu queria passar para vocês é evite dar muitas opções. Analise o cenário, analise o atendimento, entenda o perfil daquela pessoa e evite dar a ela opções demais. Dê a ela opções pontuais e que sejam, assim, bem discrepantes uma da outra para que você não gere, de fato, essa dúvida. Dê opções que sejam bem divergentes. Não é uma coisa extrema, mas como eu falei com vocês, uma vela de 50, um mini topo de 130 e um topo de 200. São 3 valores aí bem diferentes, né? Está dando basicamente R$80 de diferença para um e R$70 de diferença para o outro. Então é uma diferença muito grande, quase R$100. A pessoa vai analisar e pensar assim, não, isso aqui é que cabe no meu orçamento, não, é esse aqui que cabe. Então ali eu já cortei a dúvida dela. Ela não tem como ter muita dúvida, é o que cabe no orçamento dela naquele momento. Então é basicamente isso, evite dar opções e muitas opções e principalmente analise o cenário, entenda o seu cliente, conheça o seu cliente, analise o perfil daquele cliente que você tem. Quando você começar a fazer isso, daqui a um tempo vai ser tão normal pra você que de cara você já vai ver o tipo de cliente que chegou. E aí você vai saber lidar. E tem cliente que você tem que lidar com mais firmeza, tem cliente que você tem que lidar com mais objetividade, tem cliente que você tem que lidar com mais fofura, né? Com mais emoção, tem cliente que você tem que lidar mais com uma segurança mais forte, uma firmeza mais forte. Então isso daí você vai identificar ao longo do prazo. Quando você conseguir ter essa experiência, mas vá fazendo de pouquinho em pouquinho, analisando e observando sobre de fato a pessoa para você poder conseguir se desenvolver. É aquilo que eu falei com vocês. Tenha interesse pelo seu cliente. Analise de fato, entenda, pergunte, tenha interesse em saber sobre quem é, o que é e para que de fato é o que você está fazendo. Quem que é o aniversariante? Qual o nome dele? Do que ele gosta? É importante você dar esse tipo de atenção ao seu cliente e assim você vai começar a entender melhor cada perfil que chega pra você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se também no canal e ative as notificações para você não perder nada. Essa aula foi sobre cliente, tem uma playlist acho que vou deixar lá de cá, uma playlist de atendimento aqui, e onde tem muitas dicas para você melhorar e evoluir esse ponto tão importante aí dentro do seu negócio, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!